Shalom, meus irmãos, um bom amanhecer na presença de Al. Mais um vídeo, mais uma live, para que o Pai nos abençoe e nos dê esse entendimento de seguimento. Eu aqui perguntei aos irmãos quais são as mesas que temos no final do tempo para não sentarmos. Nenhum sábio e nenhum religioso me disseram qual é a mesa. Mas um irmãozinho ousou a responder. E ele respondeu a seguinte: ele disse que nós não sentássemos à mesa mudana. Sem lógica. Sem lógica. Bom dia. Sem lógica, né, meus irmãos? Porque nós não estamos na mesa mudana. Nós jamais sentaremos na mesa mudana, porque nós conhecemos a mesa mudana. Nós conhecemos a mesa de Satanás, a mesa do diabo. Nós sabemos. Mas mesmo assim, Alcha sentou à mesa. A mesa dos escarnecedores, e Alcha sentou e anunciou a palavra, anunciou o reino de Al. Aqueles que estavam ali na prostituição, na bebedice. Então, analisamos. E Alcha sentou na mesa. E ali estava todo tipo de pessoa, todo tipo de espírito. Mas ele foi a luz daquele povo e ali pregou. E ele foi logo criticado ali, amigo dos pecadores, dos publicanos. Então, não é a mesa, amado irmão. Não é a mesa mudana que o Pai falou para que nós não sentássemos. Não é a mesa. E eu estou com isso no meu coração, e cada dia mais eu vou lendo e ele vai me dando revelações, vai me dizendo que não é para nós sentarmos esta mesa, não é para fazermos esse ritual. Porque o povo, quando estava com marcha lá no deserto, eles não estavam na mesa mudana não, meus irmãos. Ele não estava na mesa mudana não. Ao contrário, eles estavam debaixo das mãos do Criador. Eles estavam seguindo ao Criador, eles estavam no Espírito. Mas a sua idolatria trouxeram uma mesa para dentro do povo de Israel, para o povo que estava no deserto. Então, quando eles começaram a adorar a este Deus, a esta entidade, a este ídolo, aí veio o castigo. Aí o Pai não se agradou. E mesma coisa entre nosso meio, nós estamos como se estivéssemos no deserto. Então os irmãos trouxeram este ritual para o nosso meio. Então nossos irmãos trouxeram este ritual como se fosse verdadeiro para fazermos. A aliança de Alcha foi feita para com todo o povo. Ele não mandou permanecer. Não mandou permanecer. Ele mandou que fizeste aquilo enquanto ele estava morto. Então, meus amados irmãos, o partir do pão é espiritual. É espiritual. E ninguém sabe o porquê Yalcha. Nós temos que estar analisando isso. O Pai castigou todos aqueles porque trouxeram um ídolo para o seu meio e fizeram uma mesa, adoraram a este ídolo. E no dia de hoje, ao qual está escrito em 1 Coríntios capítulo 10, também está dizendo, advertindo a gente, não sentássemos à mesa com demônios. Não sejam participantes da mesma mesa deles. Opa! Que mesa? Aí os irmãos dizem, a mesa é a mesa do mundo. Não, negativo. Se nós temos a convicção e a certeza de Alcha, e nós somos a luz, nós podemos sentar à mesa do mundo, sim. Mas para anunciar o Evangelho, anunciar as novas de Alcha. Se você é fraco, obviamente que você não sente com eles, com os escarnecedores, porque você se entregará. Vocês estarão na puia, estarão na bebedice e começarão a se afastar do Criador.
Mas se você tem a convicção de que vai falar a palavra, que vai tentar, vai anunciar a palavra para que o Ruach Kadosh faça modificação naquelas pessoas, qual a diferença? Eu me sentei em várias mesas de carnecedores, irmãos, e todos silenciaram e ouviram a palavra de Yahushua. E nem por isso me deixei se levar por eles. Não bebi, não curti as músicas deles, não falei palavrões, não nada, simplesmente anunciei a verdade, a palavra. Então não tem. E Yahushua fez o correto. Fez o correto, se sentar à mesa com os carnecedores e os pecadores para anunciar o reino de Yahu, para trazer o arrependimento àquelas pessoas ali. E do mesmo jeito eu venho fazendo, eu me sento à mesa e falo de Yahushua para eles. Depois que todos estão ali, alimentados da palavra, me retiro e permito que o Ruach Kadosh vá e faça a modificação. Que o Ruach Kadosh vá e convença aqueles que ouviram a palavra, aqueles que permitiram semear a palavra. Então, a mesa que eu olho para hoje, meus irmãos, é este ritual. A única mesa que eu encontro dentro das escrituras para os dias de hoje é este ritual. Porque nós não vamos sentar à mesa lá do Evangelho. Nós não vamos adorar o Jesus, o Jesus, a Senhor, o Baal. Então, descartado esta mesa. Nós não vamos lá na Igreja Católica, muito menos, que é a morada de Rassatã. Nós não vamos lá participar da alcastria. Então, qual é a mesa que nós não devemos estar participando? Qual é a mesa? Qual é a mesa? Pois digo a vocês que não é a mesa do mundo. Porque a mesa do mundo, Yahushua sentou e anunciou o reino dele. O reino do Pai. A mesa do mundo são aqueles que estão ali bebendo, na farra. Ali é a mesa do mundo. Nós não podemos sentar para participar, beber, comer, viver ali. Mas anunciar a palavra, todos nós temos direito. Podemos sentar e falar do amor de Yahushua. Sei que se levantará ali inimigos e iam dizer: toma uma, meu irmão, tá gelada. Iam ficar tentando lhe seduzir. Se você for fraco, não sente à mesa. Não sente à mesa. Porque vão ficar ali oferecendo. O diabo é astuto, ele tentará ali lhe convencer ali. Em vez de você anunciar, você acaba se perdendo. Mas aqueles que têm a convicção, aqueles que têm um chamado de Yahushua, o chamado do eterno Yahu dos exércitos, esses sentarão, anunciam a palavra. Toda a cerveja gelada, toda a carne, tudo que tiver ali não lhe importará, não lhe interessará nada, a não ser falar da palavra de Yahu e tentar convencer aquelas almas do pecado, do erro. No coração deles, eles estão achando que não, eu só estou aqui só me divertindo, estou só bebendo. Mas ali no meio ele está dando um lugar para Rassatã. Por isso que muitas vezes em toda a bebedice, todas as festas, há confusão, há prostituição, há adultério, há tudo que é ruim. Porque o inimigo se senta na mesa. Então, meus irmãos, analisamos bem. Só existe uma mesa nos dias de hoje. Não é porque nós estamos fazendo em nome de Yahushua que ela não veio da Igreja Católica, nós não aprendemos dela. Nós aprendemos dela. O partir do pão é a ceia do Senhor e é a alcastria da Igreja Católica. São as mesmas. São a mesma. E a mesa de Yahushua, a mesa do Senhor que é escrito na Bíblia, a mesa do Senhor e a mesa dos demônios. A mesa do Senhor é espiritual, a mesa de Yahushua é espiritual. É espiritual. Todos ali reunidos para louvar, exaltar, ler a palavra, se alimentar do pão da vida que é Yahushua. E no final da reunião, sim, partir o pão, comer, alimentar-se, depois de uma longa reunião. Jantar, depois de uma longa reunião. Isto é o que está escrito, é desta maneira que devemos analisar. Yahushua sempre foi a palavra viva. Yahushua sempre foi o pão da vida. Sempre foi e sempre será a palavra viva e o pão da vida.
Então analisamos que quando nós estamos lendo a palavra, estamos alimentando o nosso espírito. E vocês isso, verdadeiramente, é a verdadeira memória espiritual. Pois a palavra nos diz que é quando o cálice que nós abençoamos, porventura, não é a comunhão, o pão que nós abençoamos, porventura, não é a comunhão do corpo. Nós podemos só ter comunhão, meus irmãos, não é fisicamente não, é espiritualmente. Não é fisicamente não, comendo pão não vamos ter comunhão, somente se reunindo não vamos ter comunhão. Mas se nós estivermos lendo a palavra, nos alimentando, com amor no coração, aí sim há comunhão espiritual. Um só espírito no corpo do Mashiach. O corpo do Mashiach é espiritual, meus irmãos, não é nada físico não. Nós temos que ligar todos os nossos corpos físicos no espírito, para que nós sejamos um só em espírito, um só no corpo de Yahushua. Esta é a visão que eu tenho, que eu analiso toda vez e digo: estamos em comunhão em um só corpo. Significa que quando nós reunirmos em reunião, alimentando-se do pão da vida, que é a palavra de Yahushua, nós não estamos em espírito, nós não estamos na comunhão. A comunhão tem que ser feita se tiver o pão e o vinho na mesa. Espero que vocês analisem e percebam que a comunhão é em espírito. Quando nós se reunirmos esta matéria, todas elas num só lugar, e ali louvamos, engrandecemos, exortamos, alimentamos da palavra, nós estamos em comunhão, num só pensamento e um só espírito, em uma só fé. Nossos amados irmãos estão em fés diferentes, porque adoram a ídolos. Jesus, ídolo criado, criado pelo homem. Mas eu acredito que todos nós estamos em Yahushua, somos um só na mesma fé, Yahushua. Mesmo pensamento, Yahushua. Alimentamos do mesmo pão, Yahushua, a palavra. Então é isso. Então, é muito bom os amados irmãos virem aqui na página e mandar os versículos ao qual fala do partir do pão. Mas vocês estão se esquecendo que muitas vezes ali o partir do pão é alimentar-se. Não tem nada a ver com se reunir e comer, fazendo o ritual ou fazendo o memorial. Partir do pão ali muitas vezes é nos alimentarmos. Porque lá em Atos do Apóstolo, capítulo 2, se eu não estiver enganado, 40 ou 46, 46, ele fala que, estando eles reunidos no templo para partir o pão, mas como pode? Ele está reunido para partir o pão, e foram cada um para a sua casa, partir o pão e depois voltaram para o templo para comer da refeição. O partir do pão, ele é individual, irmãos, porque ali eles estavam reunidos e cada um se desfez, cada um desfez para suas casas, para depois retornarem para o templo para comer da refeição. Onde é a comunhão, né? Onde é a comunhão do corpo? Onde é a comunhão dos irmãos? Se houve separação. São versículos que nós analisamos e vemos que o partir do pão não é um ritual, onde se reunimos para parti-lo. Não é um ritual, é espiritual. Então, se eles foram para casa, cada um, eles foram se alimentar da palavra. E aonde estivessem no mundo inteiro, estariam no corpo de Yahushua. Estariam fazendo parte do corpo. Em espírito, irmão.
Se era físico, era para eles terem ficado lá no templo e ter feito o partir do pão no templo. Todos. Porque cada um foi para suas casas e fazer individualmente. Sim, meu amado irmão. É a vontade dele. Senão os irmãos já tinham me convencido já da verdade. Se é verdade o partir do pão físico. O Eterno, ele nos justifica, ele atesta, né? Testifica. E ao testifica a palavra, quando ela é verdadeira, ela é testificada em nossos corações, em vossos corações. Então, se ele continua me fazendo estar estudando sobre este ritual, buscando ainda mais informações, mais estudos, significa que ele quer apresentar ao seu povo que este ritual não foi Yahshua que permaneceu. Porque eu já disse a todos os irmãos, uma vez a aliança feita, meus irmãos, não se quebra. Não se quebra a aliança. Não se quebra a aliança. Yahweh não quebrou a aliança que fez com Noé. Até hoje nós estamos aqui, livres do dilúvio, da destruição sobre a água, por causa da aliança que nosso Pai eterno, Abba, Yahweh dos exércitos, fez para com Noé e suas descendências e toda a humanidade. Então toda vez que vai chover, nós olhamos para o céu e vemos a aliança que Yahweh fez com todo o povo. Então por que Yahshua fez uma aliança e ela tem que ser renovada constantemente? Significa que os irmãos se reunir 4 vezes ao dia. Nossa! 4 vezes ao dia, 5 vezes ao dia, o dia todo, estarão fazendo o mesmo ritual. Toda hora que for a palavra partir o pão, toda vez que eles forem tomar um café da manhã juntos, forem almoçar juntos, forem jantar juntos, será partir do pão, será o ritual integrado? Ou serão simplesmente reunião, lendo, alimentando-se espiritualmente da palavra e após isso cear, comer? Só assim partir o pão. Então, continua analisando. Todas as palavras que os irmãos me enviam são palavras passadas, ao qual foi no tempo que Yahshua entregaria a sua vida por amor a todos e ao terceiro dia ressuscitaria. Então, façam isso em memória de mim. Ele disse para aquelas pessoas, estava falando naquele momento. Naquele momento ele estava falando para os 12 discípulos, fazeis isso em memória de mim. Então, por ter colocado lá no livro de 1 Coríntios capítulo 11, verso 24, fazeis isso em memória de mim até que eu volte, este volte ficou como um permanente, ficou como muito tempo, ficou como se estivesse para o nosso tempo de hoje. Então, aleluia, meus irmãos, vamos alimentar da palavra, e nem eu, como eu falei, nem um ritual separar a gente de Yahshua. Porque segundo a palavra, segundo as escrituras, Yahshua disse que não perderá nenhum daqueles que foram enviados pelo Pai. Então, se nós tivéssemos errado de não partir o pão fisicamente, mas nós temos o desejo de partir o pão espiritual, que é a comunhão do corpo, todos nós em verdade, em amor. Então, como nós poderemos estar errados se nós estamos usando o alimento espiritual, que é a palavra de Yahweh, a comunhão espiritual, que é a comunhão na palavra, no Espírito? Nós poderíamos estar errados e não podemos herdar o reino do Eterno. Agora, todos aqueles que fazem o partir do pão fisicamente, humanamente, comendo um pão feito pelas suas próprias mãos sujas, como poderia eles ter direito de estar no reino do Chamaim, no reino de Yahshua,
e aqueles que estão desviando das coisas mundanas, das coisas deste mundo, dos ensinos religiosos, para seguir em espírito e verdade, ao qual ele disse que nós não entenderemos as coisas espirituais, porque nós mal entendemos as coisas materiais da carne. Então, muitos irmãos pegou este ritual carnal que veio dos romanos, da Igreja Católica, que nós não sabemos se realmente foi integrado ali, quem foi que colocou. O porquê deste ritual ter passado a aquisição enquanto nossos irmãos Yaldim morriam, quando eles anunciavam Yahusha, quando eles anunciavam Yau, todos foram mortos, cerrados ao meio, cortados ao meio. Teve inúmeras mortes terríveis. Terríveis. E este ritual passou por eles. Chegou a nós. Interessante. Interessante um ritual que fosse feito para Yahusha, que fosse de Yau, ter atravessado a mão católica, ter atravessado a aquisição. Eu analiso o porquê de Roma permitir que este ritual passasse. Não será porque é adoração a Mitra? Então eles não teriam interesse de tirar das escrituras. Não, deixe aí, porque muitos seguirão o que está escrito. Muitos acompanharão os nossos ensinos. E eles estarão em idolatria ao nosso Deus. Estarão trazendo a memória de Mitra à vida. Eles estarão fazendo que Mitra não seja esquecido. Então, analisarmos. Na geração de hoje não tem duas mesas. Contém uma única mesa, com vários nomes. Contém somente uma mesa, amados irmãos, com vários nomes, com vários títulos, com vários segmentos, para confundir a humanidade. E muitos dizem, não, esta aqui é a mesa de Yahusha. Aí levanta o cálice em memória de Mitra e come do pão em memória de Mitra, achando que é Yahusha. Mas eu não. Levanto a palavra, que é a espada daqueles que servem aí ao dos exércitos, que é o alimento vivo para o nosso espírito, nossa alma, e comemos dela quando lemos. O cálice representa a comunhão do corpo. Nós estamos reunidos em Yahusha, na palavra, no espírito. Então, por isso que nunca me sentei à mesa para este ritual. O Pai não permitiu que eu sentasse. E eu, analisando o porquê disso, percebi que o Pai não queria que eu me sujasse. Não queria que eu participasse deste ritual. Então, anunciei, e o Eterno enviou uma serva de Yau para que eu emergisse ela, e através dela uma força espiritual tremenda tomou conta de mim na imersão dela. E de lá para cá comecei a anunciar este partir do pão. Comecei a falar sobre isso do nada, veio da minha memória do nada. Fale para meu povo que não é certo sentar à mesa, porque a mesa que eu conheço, a mesa que eu dei a eles, é a mesa espiritual, aonde o demônio não senta, amados irmãos. Nesta mesa aí do partir do pão, o diabo está sentado. Senta. Os demônios também participam dela, porque ela é física, ela não é espiritual. Mas a mesa que eu convido a todos os meus irmãos a sentar e partir o verdadeiro pão Yahusha Mashiach, ele é espiritual. E aqui, no espírito, demônio não senta não, porque estaremos todos em um só espírito, esplandecendo o local, cheio do espírito do Pai, do Ruach, cheio do Ruach do Pai. Demônio não senta não, irmãos. Demônio não senta não. Mas nessa daqui da terra, neste pão físico, neste ritual,
Eles estão sentando como sentam na alcastria, como sentam na evangélica. Por isso, todos os amados irmãos é dominado por demônios dentro das denominações. Porque Senhor faz uma participação da ceia do Senhor, quer dizer, todos sentam na mesa dos demônios. Todos participam da mesa dos demônios. E a mesa santa, a mesa pura, estão excluindo, não querem sentar. Que o Pai nos dê conhecimento, entendimento e seguimento. Grande é a verdade em Yahshua Mashiach. Shalom, meus irmãos. Tenham um bom amanhecer na presença de Yahweh. Que Yahweh abençoe a vida de todos nós. Ficaremos firmes em Yahshua Mashiach porque é a única salvação. Ficaremos firmes no nome de Yahshua porque é o único que salva. É Yahweh que salva através de Yahshua. Sabemos disso. Porque o nome de Yahshua está o nome do Pai, Yahweh. Então é o nome que devemos clamar. Os irmãos estão dizendo que este ritual é maior do que o nome. Os irmãos estão dizendo que aquele que não faz esse ritual não subirão. Os irmãos estão dizendo que aquele que não faz o ritual está no caminho errado, como uma irmã e outros irmãos. Então eles estão tirando Yahshua, estão tirando o nome e colocando no lugar um ídolo. Estão idolatrando este ritual. Estão colocando este ritual acima do nosso Salvador Yahshua Mashiach, ao qual não é verdade. Ao qual as Escrituras falam de Gênesis e Apocalipse que só há um nome que salva. E todos aqueles que clamarem o nome serão salvos. Então eu vos digo a vocês, irmãos, todos os versículos ao qual Yahweh dos Exércitos diz que aquele que clamar o meu nome, eu salvarei, ele é mentiroso, ele é enganador, e Yahweh não falou aquilo. Então significa que se mesmo as pessoas que nunca partiram o pão, chegar o momento da salvação e crer nele, e clamar o seu nome alto, colocar as mãos para o alto e dizer: Yahweh, tu és a minha salvação, tu és o meu Criador, não vão subir por causa que não tenham feito o ritual. Ah, irmãos, isso é tolice. Isso é pensamento humano. Sabe por que os amados irmãos religiosos dizem que não tem interesse, que Deus não se submete ao seu nome? Porque eles acreditam que serão salvos independente do nome. É isso que está no coração dos nossos irmãos religiosos. Mas eles não sabem que as Escrituras diz que tem um nome a ser clamado, e é só neste nome. Então não adianta eu chamar pelo título de Deus, não chamar pelo Jesus, não chamar pelo Senhor, que nada disso salvará, a não ser aqueles que clamar pelo nome. Não sabem eles, os religiosos, que Yahweh disse que faria o seu nome conhecido para que todos possam se clamá-los. Se o nome não fosse importante, Yahweh não precisaria revelar o seu nome, porque o coração de todos nós estaria ligado naquele que está sentado no trono. E só há um sentado no trono. Então, por nós pensar desta maneira, por os religiosos pensar desta maneira, eles acreditam que estão salvos. Mas não, eles vão conhecer o nome de Yahweh, ainda mais forte. E Yahweh vai fazer tremer as denominações, as religiões, para que o seu nome seja conhecido dentro delas. E aqueles que o pertencem sairão e serão abençoados e clamarão pelo nome. Clamarão, orarão, buscarão o nome de Yahweh. Buscarão o nome de Yahshua. Então, do mesmo jeito que os irmãos estão aí, estão colocando no coração de que aquele que não fizer o ritual também não sobe. Fizeram o ritual à base da entrada do Chamaim. Então eu digo para todos vocês, meus amados irmãos, vocês dizem que eu não parto o pão. Eu parto o pão com todos os meus irmãos que aqui estão presentes. Quando nós estamos reunidos na live para partilhar o pão, que é a palavra, para alimentar o nosso espírito, não a carne física. Este ritual físico foi Mitra que trouxe para este mundo e todos acompanham até hoje. Então,
eu peço desculpa para os irmãos religiosos e os irmãos Rialdins, ao qual parti o pão, porque não foi de mim que está entranhado em meu coração estar anunciando estas palavras, não veio de mim, não sou culpado humanamente de estar me aprofundando e estudando e vendo que nós estamos para viver em espírito, não na carne. Porque a carne pende para as coisas da carne, pende para o mundo. As coisas do espírito pendem para o espírito. E as coisas do espírito é ler a palavra, é amor, justiça, retidão, perdão. Estas são as coisas do espírito que a carne não aceita. Que a carne luta contra o espírito. Então, continuarei anunciando até que o Pai me toque, porque eu não fui chamado para ser condenado e nem para estar no caminho errado. Como meus irmãos religiosos dizem, não fui chamado por Ial para ganhar tantas almas para Ele, para depois Ele mesmo implantar em meu coração que devemos viver em espírito, purificar ainda mais das idolatrias e das enganações religiosas, para estar errado. E nós analisando as escrituras, nós vemos que muitos lá partiam o pão, como está escrito em Irmial, capítulo 16, do verso 7, ao qual ele diz a Irmial, a Jeremias, que não fosse a casa daquele povo ao qual o Pai castigou, ao qual a ira do Pai está sobre ele, que não fosse levar veja a representação que está em duas escrituras. Uma escritura fala que não vai levar o cálice da consolação, e outro diz que não vai levar o pão da consolação. Então nós podemos ver que cálice e pão é espiritual. É a palavra de algo. Vocês vão compreender, meus irmãos. Vocês vão compreender, nem que seja na marra, no castigo do celestial Pai. Fique na benevolência de Al. Shalom a todos.